Diz assim a palavra de Deus. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada, e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Eu tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Vamos orar. Ó querido Deus, que ao ouvirmos a tua palavra, nosso coração possa arder. Ouvirmos, Senhor, essa mensagem do céu, a tua revelação para a nossa salvação, para a nossa instrução, que ela possa cumprir esse propósito que o Senhor já designou, como espada penetrante, ela possa adentrar a nossa alma, Senhor, a despeito da nossa fragilidade, da nossa fraqueza em comunicar o teu evangelho, também a nossa lerdeza em entender as coisas espirituais, tanta concorrência, Senhor, no ato de uma exposição, que mal a nossa mente consegue se concentrar. Meu Deus, se for uma obra humana, se for algo de nós, recursos humanos, nós não temos capacidade nenhuma, Senhor, de entender ou de falar da tua parte. Mas por meio do teu Espírito Santo, nós temos a plena certeza que essa palavra, ela pode encontrar corações, que pode salvar almas, que pode edificar a tua igreja. Meu Deus, que Cristo seja exaltado, que a tua palavra seja anunciada e humildemente possamos nos submeter, Senhor, ao ensino da Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Imagine só que você está se preparando para fazer uma viagem. Então, dentro desse período de preparação, você entra num desses sites aí de aluguel por temporada. E de repente você acha aquele apartamento que cabe direitinho no seu orçamento, numa boa localização e também com aquela vista preciosa para o mar. Eita, você ficou com vontade de viajar agora, não foi? E aí você não perde tempo, olha lá a reserva, olha a data, diz assim: eu tenho que reservar. Faz a reserva, efetua o pagamento e agora é só esperar e partir para o abraço. Tem que segurar a ansiedade das crianças.
Chegando o dia, você prepara sua bagagem, entra no carro, ou vai de avião, chega lá no hotel, faz o seu check-in, corre lá, entra no quarto, você joga a mala em algum lugar e você vai logo para onde? Você vai para a janela. Você viu lá nas fotos que tinha uma vista preciosa para o mar. Mas imagine só, que ao se deparar com essa paisagem que você estava esperando para fazer aquela selfie, era uma adesivagem. Ela não era real. E quando você abriu a janela, você deu de cara com janelas de outro bloco lá. Não era aquilo que os seus olhos viram. Que frustração, que vexame. Isso já aconteceu com você? Talvez você não queira expor sua vergonha e eu respeito. Mas isso aconteceu de fato. Foi com uma jornalista. Eu acho que isso pode acontecer com um jornalista facilmente. Eu cairia numa dessa. E aí ela, quando fez uma reserva lá, ela mora em São Paulo e estava indo para o Rio passar alguns dias. E quando chegou lá, então ela viu que não era aquela imagem que tinha sido vendida. Mas isso não foi um golpe. O anúncio dizia lá que essas imagens eram meramente ilustrativas. Pelas fotos parecia que o apartamento dava de frente para o mar. Mas ela não estranhou que o apartamento era uma vista de Ipanema, mas o apartamento era em Copacabana. A locatária não percebeu que na descrição do anúncio vinha os dizeres: a janela é adesivo ilustrativo da praia do Arpoador. Imagens meramente ilustrativas. Será que já nos deixamos levar por imagens meramente ilustrativas? Eu pedi para você se pronunciar se você passou por esse vexame. Talvez sim, talvez não, mas tem alguém que com certeza caiu nessa armadilha. Não olhou o anúncio. Ló, ele é um personagem emblemático. Muito mais por seus tropeços do que por suas virtudes. Ló, ele era sobrinho de Abraão. Abraão, aqui nosso pai na fé, a quem o Senhor chamou, e lhe deram uma promessa e prometeu lhe dar um filho como herança. Esse Abraão, que a sua história começa a ser relatada no final do capítulo 11 de Gênesis, e vai se desdobrando aqui durante vários capítulos do livro de Gênesis. Então, ele está lá em Ur dos Caldeus, seu sobrinho Ló está ali, eles vão morar em Parã. Depois, nesse ínterim, Ló acaba perdendo o seu pai, acaba perdendo o seu avô e vai ser praticamente criado ou para ser discipulado. Eu vou usar essa expressão muito moderna, para o Antigo Testamento, mas ele vai acabar sendo cuidado ali, seguindo os passos de Abraão. Ele vai seguindo esse caminho, por essa estrada da fé, até que num determinado momento eles têm que se separar, porque ambos eram donos de gado e de tendas. Então ali no espaço que eles estavam ocupando, ali na Mesopotâmia, já não comportava mais os pastores, o gado, as tendas de um e de outro. Até que Abraão, no capítulo 13, chega para Ló e diz assim: Ló, meu filho, agora a gente não pode seguir. Siga o caminho. Escolha para onde você quer ir. E lá no capítulo 13, no versículo 10, diz que Ló ergueu os olhos e viu as campinas do Jordão. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, quando Ló ele ergue os olhos, ele logo escolhe, é uma escolha do coração. Ele diz assim: aqui, esse caminho está brilhando, aqui eu vou ser próspero, aqui eu vou desenvolver. Então, ele segue o caminho do seu coração. Cuidado, Ló, essas imagens são meramente ilustrativas. No capítulo 14, a gente já vê um conflito lá, 4 reis contra 5. Sodoma é invadida. Dentre esses que vão ser levados cativos está ali Ló. E o Abraão fica sabendo o seu tio e vai em resgate, vai pagar o preço, vai guerrear pela alma de Ló. Resgata Ló, o que é que Ló faz? Volta para Sodoma.
Nós já estamos há um bom tempo sem sabermos notícias de Ló. Como é que anda Ló? Alguém sabe dizer? Capítulo 19 volta a falar sobre Ló. O tempo se passa, Ló agora ele já está bem firmado ali naquela terra, ele já tem família, ele já tem casa, ele prospera. Mas como está a vida de Ló? Quando eu falo de imagens meramente ilustrativas, cabe muito bem na história de Ló. Com a diferença de que não era um passeio. Ló, ele vai montando as suas tendas até chegar em Sodoma. E lá ele constrói a sua vida. E Ló demora, talvez, a perceber que Sodoma, da propaganda, ela estava longe de ser um lugar que iria trazer para ele completude, queria trazer significado, queria lhe fazer, de fato, alguém espiritualmente próspero. De certa forma, nós estamos num lugar que não é nosso também. De certa forma, Sodoma, ela vai tipificar esse mundo mal que nós vivemos. Eu digo mundo mal, baseado também em Gênesis, quando nós olhamos para Sodoma, e ali já um relato do autor que diz assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui nós estamos como peregrinos. Pedro vai falar acerca de Ló, mostrando que Ló tinha inquietação no seu coração. Lá no capítulo 2 de 2 Pedro vai nos dizer isso. Porque ele não se conformava com todo aquele ambiente ao qual estava inserido. Era alguém que estava peregrinando em terra estranha, e inquieto, e ainda como alguém que tinha suas debilidades, como não observar bem o anúncio no site de aluguel. Ele é justo. Ele é justo porque a Bíblia diz que ele é justo. Em Gênesis a gente não vê tantas virtudes, é verdade. Mas quando Pedro vai falar sobre Ló, vai chamá-lo de justo. Justo não por suas obras. Se fosse assim, ele não seria alguém virtuoso, mas pela fé. E aqui a gente vai ver a jornada de um peregrino. Ainda que distante de Abraão, era alguém que tinha seguido a fé de Abraão. Assim, meus irmãos, nós caminhamos nessa terra. E a nossa pergunta, o nosso desafio hoje, olhando para esse texto, é como conviver num mundo ao qual nós não pertencemos. Como deve um justo viver num mundo de injustiça? Ou qual deve ser a postura de um cristão vivendo nesse mundo mal? Então, serve lá para Ló, para os primeiros destinatários desse livro, os primeiros leitores, aprenderem essa lição, e serve para nós aqui. Como, então, viver num mundo de injustiças? Como devemos nos portar? E eu quero trazer 3 pontos aqui, para seguir a regra, né? Primeira coisa, o justo deve procurar influenciar o mundo positivamente. O primeiro ponto aqui fala sobre essa influência que o justo deve ter vivendo longe de casa, vivendo num mundo mau. Essa ideia fica clara entre os versículos 1 e 3, 1 ao 3, na verdade, quando começa a narrar aí a chegada de 2 anjos, a pergunta de onde estão vindo esses anjos. Nos é relatado aqui que eles eram seres angelicais, contudo, quando o autor vai tratar sobre esses 2 anjos, vai chamá-los de homens. Ló não percebera até então que aqueles enviados de Deus eram seres angelicais. Eles estão vindo lá da região onde estava vivendo Abraão, nos carvalhais de Manre. Lá tem 3 homens, lá tem 3 anjos, um é o próprio Senhor, e ali eles estavam anunciando a Abraão a promessa de enviar-lhe um filho, confirmando essa promessa e também mostrando que Sodoma ia ser subvertida, Sodoma ia ser destruída, porque a maldade de Sodoma tinha subido, tinha chegado até a presença de Deus. Ali, isso ocorre no capítulo 18, há uma intercessão, Abraão fica falando com Deus, olha, se tiver uma quantidade X de justos ali, o Senhor ainda vai destruir essa cidade, e ele vai dialogando, vai intercedendo, até que
o Senhor Deus diz, olha, se tiverem 10 justos ali em Sodoma, eu não vou destruir essa cidade. Esses agora eram 3, agora 2 homens partem agora para Sodoma. Quando eles chegam em Sodoma, quem está na porta da cidade lá? É o próprio Ló. Eles estão vindo ali da região onde Abraão estava, vindo a mando de Deus, e agora eles estão verificando em loco essa maldade. Eles estão indo para constatar a maldade e pronunciar a sentença contra Sodoma. O texto vai mostrar uma característica importante para entendermos a própria mensagem, o teor dessa mensagem aqui. Diz que eles chegaram lá de manhã. Qual o horário que eles chegaram lá? Está no versículo 1. Eles chegaram ao anoitecer. Esses demarcadores de tempo aqui são intencionais. Era dia quando o Senhor tinha visitado, quando o Senhor tinha enviado lá os anjos e tinha ido até Abraão. Era o calor do dia, o maior calor do dia, está lá no capítulo 18. No verso 23, fala que é manhã, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A lição aqui, a mensagem que nós percebemos é que Sodoma era um lugar de trevas. Sodoma era um lugar de escuridão. É um lugar no qual o sol nunca brilha. Os homens ali andam em trevas espirituais. É uma cidade longe de Deus, pessoas perversas. Mas eis que há um luzeiro, porque quando os homens chegam ali até aquela cidade, na porta da cidade está sentado Ló. E o fato dele estar sentado à porta da cidade representa que ele tinha uma certa influência, porque quem sentara à porta da cidade à época eram os comerciantes, eram os juízes. Então Ló exercia uma certa influência naquele lugar. A gente pode equiparar a questão do próprio Ló, do próprio Jó. Eu estou dizendo Ló ou Jó? Vocês me corrijam aí. Tá bom? Equiparado até a questão do próprio Jó. Boaz também, ele exercia essa função, então ele sentava à porta da cidade. E veja que interessante, quando mesmo num mundo caótico, mesmo num mundo distante de Deus, estrategicamente há cristãos que ocupam esses lugares. Cristãos que ocupam lugares estrategicamente, em determinadas áreas, em determinados setores, e isso é bom, e isso é importante, né? E dentro do propósito de Deus, pela sua graça, às vezes isso ocorre, e de maneira tal que também é importante ressaltar que esse cristão, ele seja um cristão genuíno, que a partir do momento que ele está no lugar de destaque, mas se ele é alguém corrupto, se ele é alguém que não dá um bom testemunho, se ele não é luz, ele acaba corrompendo e trazendo um péssimo testemunho também para o cristianismo. Veja, ele está ali, exerce essa função de destaque. É como se na porta da cidade, imaginemos aí toda a cidade em trevas, mas há um luzeiro ali na entrada da cidade. Ele também está sozinho. Veja que há uma figura solitária. Não há mais ninguém, senão Ló, para recepcionar esses enviados de Deus. Isso também comunica algo a gente. Que os homens bons estavam em falta naquela época. Não há quase ninguém que faça o bem em Sodoma. Se tirasse Ló, aquela cidade estaria em densas trevas. É verdade. Não haviam justos ali em Sodoma, exceto Ló. Quando Abraão está intercedendo lá, e se tiver 10 pessoas boas, se tiver ali 10 justos ali, o Senhor vai subverter a cidade, e o Senhor diz, não, mas não há. Dá para se contar nos dedos os homens bons. O que é que Ló está fazendo? Ele está exercendo uma hospitalidade que é muito singular, distinto de fato, porque o verso 2 vai nos dizer que ele vai ao encontro, ainda no versículo 1, este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela, e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Então, todo esse tratamento aqui
de Ló é importante. Ló estava tratando-os com honra, está disposto a servi-los, oferece hospedagem, e ainda diante da resistência dos estrangeiros, eles queriam passar a noite na praça. Isso era perigosíssimo. Ló, ele insiste para que esses homens fiquem hospedados no seu lar. Então ele os convence, lhes dá de comer. Sua atitude muito lembra a forma como Abraão, depois de uma lida lá no capítulo 18, que quando os enviados de Deus chegam até o lugar onde Abraão estava, Abraão os trata também com hospitalidade. Então, parece que Ló, ele ainda preserva no seu caráter, na sua forma de viver, aquilo que tinha ficado impresso no seu coração, das atitudes de um homem justo. Abraão em um lugar, Ló em outro lugar, eles agem com sincronia. Veja, esse princípio da hospitalidade, para a nossa cultura, parece algo assim de menor valor. Mas para a cultura semita, especialmente para o povo hebreu, isso era algo muito importante. De modo que quando os leitores ali vão perceber, vão lendo essa história, vão ver que Ló, ele trata com hospitalidade esses enviados de Deus, eles identificam Ló como um homem justo. Mas também, o oposto também é verdade. A forma, como a gente vai ver daqui a pouco, a forma como os sodomitas tratam esses enviados de Deus, esses hóspedes, também causa espanto nesses leitores, porque eles percebem o nível de maldade a que Sodoma chegou. Eles são incapazes de tratar bem o próximo. Então, isso é importante para essa distinção. Agora, esse princípio da hospitalidade, que é levado muito a sério, tinha raízes no povo hebreu de maneira tão singular, porque, só um exemplo, em Deuteronômio capítulo 10, versículos 18 e 19, diz assim: o Senhor, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Qual é o princípio? Israel, da mesma forma que vocês foram estrangeiros, vocês foram bem tratados, agora vocês devem tratar bem também os estrangeiros, aqueles que passarem por sua terra, aqueles que passarem por sua região. Dentre umas leis lá estava a questão de quando eles colhessem os frutos na sua terra, aqueles frutos que caíssem no chão, eles estavam proibidos pela lei de voltarem ali e reaverem, mas deixava para o estrangeiro, quando passasse por ali, ele teria que se alimentar. Então isso está dentro desse entendimento do povo hebreu. Esse é o único ato de bondade entre os sodomitas, descrito aqui na palavra do Senhor. E é feito por quem? É exercido por Ló. Agora, a bondade em Sodoma, por causa da presença de Ló. É importante pensarmos nisso. Qual a bondade que a gente vê em Sodoma? A bondade exercida, feita através de um justo. Da mesma forma, nós pensamos que há bondade no mundo por causa da igreja, que preserva os valores do reino de Deus. Sodoma está na escuridão, é verdade, mas há um luzeiro que ainda brilha. E nós precisamos brilhar. A gente não pode se cansar de fazer o bem. Mesmo ali, nos sentindo sozinhos, muitas vezes. Ló estava sozinho como um homem justo, lutando contra todo um sistema, contra toda uma realidade perversa. Só ele, com os seus olhos ainda percebendo toda aquela realidade. O único que conseguia enxergar, ainda que com falhas, a realidade, alguém que tinha o temor do Senhor. Meus irmãos, às vezes é tão difícil achar alguém que esteja disposto a fazer o bem, não é verdade? Mas o desafio é, seja honesto, mesmo quando os outros forem desonestos. Se mantenha casto, mesmo quando os outros se prostituírem. Continue e persevere em fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Se todo mundo faz,
lembre-se da célebre frase dos seus pais: você não é? Eita, essa frase está meio em desuso, então. Você não é todo mundo, tá bom? Você não é todo mundo. Perseverem em fazer o bem, né? De maneira estratégica. Deus pôs a sua igreja, plantou a sua igreja para ela cumprir a sua missão. E qual é a missão da igreja? Ser luz nesse mundo caótico. Ser luz, ser um luzeiro, ser um luminar, apontando para a glória de Deus. Precisamos mostrar a diferença ao mundo. Mateus 5,16. Se você puder abrir nesse texto. Está fazendo um barulhinho, toda vez eu penso que é o meu coração. Meu Deus, está batendo tão alto assim que está. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Podemos nos associar ao mundo para bons projetos, boas iniciativas. Não está na mesa de negociação a nossa fé, nem os nossos valores, mas temos esse relacionamento que ele pode ser benéfico e saudável a partir do momento que nós estamos glorificando a Deus, mostrando essa luz. Podemos mostrar essa luz através do contraste também, quando nós nos distanciamos das práticas nefastas do mundo. Há uma aplicação importante para a família. Nós estamos nesse mês da família. Próximo final de semana a gente vai ter uma programação especial voltada para a família. Mas há tanta gente com medo de ter filhos. Porque o mundo anda muito mal. Sodoma. Meu Deus, vai tragar os meus filhos. Há tanta gente com medo das escolas, da universidade, das amizades. Meus irmãos, de fato, nos cabe proteger os nossos filhos, mas discipulando, treinando, mas preparando-os para a batalha. Nós lemos aqui o Salmo 127 e o seu filho foi chamado de quê? De flecha. Uma flecha, eu fico pensando em casa, meu Deus, o Senhor só me deu uma flecha. Mas eu quero preparar essa flecha. Meu Deus, e que esse seja um guerreiro do Senhor. Não preciso temer, mas eu preciso treinar os meus filhos em casa. Eu preciso treinar os meus filhos quando estiver caminhando com eles. Eu preciso insistir, persistir, repetir. A mesma velha mensagem, mas a mensagem capaz de salvar. Seja luz, treine, fale sobre Jesus. Veja o seu caráter, peça ao Senhor em oração, porque é uma tarefa árdua. É uma tarefa que a gente labuta de joelhos. Mas, Senhor, eu não posso temer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós pensamos o inverso. O inferno vindo e a igreja se acuando. Não, é as portas do inferno que não prevalecem. É uma ação efetiva, proativa. A igreja que está indo. Como é que nós estamos indo? Pegue sua flecha, treine sua flecha. Coloque diante do Senhor. Não precisamos temer mal algum. Mas então, a igreja precisa de fato estar no mundo, fazendo a diferença. Como deve um justo viver no mundo de injustiças? Qual deve ser a postura de um cristão vivendo nesse mundo mau e caótico? O justo deve influenciar o mundo positivamente. E também deve resistir às investidas do mal. Os versículos 4 a 11 a gente vai ver essa ideia de maneira mais clara. Veja que até então percebemos um homem solitário. Ló, está sozinho. Mas agora a gente vai ver um grupo, uma turba agora, que estão unidos em prol da injustiça, que estão unidos em prol da maldade, que estão unidos para cometerem atos perversos. Quem são eles? Os sodomitas. Olha o versículo 4. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Veja que eles tinham, vamos pensar, o que é que Ló está fazendo em casa? Deu lá comida, toda a hospitalidade, preparou lá a cama, disse assim, ó, vamos descansar agora,
talvez já tivesse apagado as luzes, né? Tivesse preparado todo o ambiente, tudo do jeito que a gente faz quando a gente recebe visitas. Tudo bem. Quando eles estão se preparando para dormir, começa a ouvir o barulho. Ou batendo na porta de Ló. Veja como isso é simbólico, meus irmãos. Enquanto os justos descansam durante a noite, os ímpios, eles não descansam. O turno, o expediente do mal começa à noite. Eles estão preparados porque eles estão camuflados nas trevas. E ali eles se sentem seguros para cometerem as suas atrocidades. Esse é um fato. E eles têm esses companheiros da injustiça. Se Ló parece sozinho fazendo o bem, se você quer fazer o bem, chame alguém para fazer com você, talvez você não ache tão facilmente, mas para fazer o mal, talvez rapidamente você consiga parceiros, investidores também, financiadores do mal. O trágico nesse texto é que a característica aqui de Sodoma, ela é demonstrada. E só precisa de uma noite, só uma noite, para se constatar a maldade daquela cidade. Eu acho que os anjos não precisaram levar nem bagagem. Eu acho que anjo não usa bagagem, né? Mas se usasse. Não vou passar uns 3 dias. É uma averiguação no campo, né? É uma pesquisa de campo. Então vamos lá. Não, é uma semana. Não precisa não. Deus disse, passe só uma noite. Passe só uma noite ali que você vai ver a perversidade que estão cometendo. Não precisa se demorar. Porque aquilo que eles fazem de maneira pública, não é de maneira velada, não é dentro da casa, mas fora. É no ambiente público, é nas redes sociais, é na internet, não há pudor, não há vergonha. Há tanta injustiça e tanta maldade. Meu Jesus, como a nossa luta ela é difícil, não é, irmãos? Eu me lembro do pastor Doug Lehman. Vamos ver se esse coração para de bater aqui. Tive um professor chamado Doug Lehman. Nós tentamos até trazê-lo, assim, né, dar uma palestra nessa semana de aconselhamento, já que é uma das áreas que ele tem bastante conhecimento. Ele tem 7 filhos. Hoje todos rapazes, né? Algumas crianças, mas a maioria deles rapazes. E ele falava, na época que ensinava no SPN, que eu era aluno do SPN, e eu vi falar da forma como os filhos dele, o que é que os filhos deles faziam? Quando passavam por um outdoor, no qual havia ali uma imagem sensual. Os filhos deles grandes. Os filhos dele grandes já, eles fechavam os olhos. Olha, fechavam os olhos. Meu Deus, se a gente levar isso ao pé da letra, a gente vai andar como? De olhos fechados. Porque para todo lado que se olha a maldade, a perversidade, meus irmãos. Às vezes em algo que não tem nada a ver com a história, um produto que não tem nada a ver, um alimento, aparece mais sensual. A gente não precisa ir atrás de alguém, talvez do grupo que você pertence, participa lá do grupo de trabalho e coloca uma imagem lá. Qual era o tipo de atrocidade, de maldade que Sodoma cometia? O que é que pesa contra Sodoma aqui? A promiscuidade. A iniquidade que transbordava para todos os lados. Seu nome virou sinônimo de indecência. Não se havia ali virtude, somente vícios. Não havia pudor, somente libertinagem. Era um povo promíscuo. Ali, quando é só pincelado no capítulo 13, versículo 13, que a maldade dos homens, eles eram homens muito maus ali, né? Verso 13. Eu li para vocês, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. É só a introdução, mas agora ele vai vasculhar por que eles eram grandes pecadores. O que é que eles estão tentando fazer? Eles rodeiam a casa, cercam a casa, versículo 4. Eu estou no capítulo 19.
Tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. O autor quer ressaltar aqui, ele diz homens velhos e os moços, mas ele repete dizendo assim, sim, todo o povo de todos os lados. E entenda que era a grande maioria, a maioria esmagadora da população estava nessa invasão, essa tentativa de invasão à casa de Ló. O que é que eles queriam ali? Era dar boas-vindas? Era uma serenata. Sejam bem-vindos, enviados de Deus. Não, negativo. Eles chamam por Ló e eles perguntam onde é que estão esses homens. Eles eram, além de tudo, fofoqueiros. Todo mundo já sabia que tinha visitantes ali. Eu quero que você os traga para fora. Porque nós queremos o quê? Final do versículo 5. Nós queremos abusar deles. E essa é uma linguagem sexual. Eles eram grandes pecadores, promíscuos. Eles queriam cometer ali um estupro coletivo. Quando a gente pensa na homossexualidade, que é a ofensa capital do Antigo Testamento, a gente vai ver isso em Levítico 18, 22, capítulo 20, versículo 13. É presumivelmente a pior sorte de ofensa sexual. É isso que eles estão cometendo aqui. Eles estavam fazendo isso de maneira pública. Era uma norma, fazia parte da cultura deles. Era de corar de vergonha. Sodoma tornou-se proverbial com relação à maldade e ao juízo no restante de todo o Antigo Testamento. Mas perceba, eles também têm outros pecados. O que está gritante aqui, o que é destacado é essa perversidade deles, mas o profeta Ezequiel acrescenta lá no capítulo 16 sua lista de pecados, e ali ele inclui a soberba, a avareza, o fato de eles não ouvirem o clamor dos pobres, que gritavam por justiça. Os crimes de Sodoma eram de ordem moral, social e cultica. Lucas vai nos lembrar que eles eram um povo ateu e materialista. Irmãos, nós vivemos num mundo tão devasso como nos dias de Sodoma. A gente quer fechar as cortinas, porque o espetáculo começou lá fora. Tranque as portas, feche as cortinas. Sodoma está fazendo o seu show de moralidade do lado de fora, com mais de 1 milhão em Copacabana. A maldade dessa sociedade há muito já chegou no céu. E o castigo em breve virá, se não houver arrependimento. Fechem as cortinas. A maldade que reina é tenebrosa. Você consegue perceber isso? A cultura que celebra a pornografia. Poeta do nosso tempo que diz: o sagrado se tornou hilário. Os pilares da moral se tornaram ultrapassados e uma nova moralidade se constrói sobre as ruínas do cristianismo que fica cada vez mais no passado. Uma sociedade permissiva subverte o que é certo e cria leis que avalizem suas práticas nefastas. O que fazer diante disso? Nesse ponto aqui em destaque é resistir. Ló tenta resistir do jeito que pode. No versículo 6, por exemplo, se você olhar os versículos 6 e 7, diz assim: saiu-lhes então Ló, diante daquela tentativa de invasão da sua propriedade privada, no seu momento de descanso. Ló sai, fecha a porta, ele corre um risco, né? Saindo ali, não sei o que é que eu faria não, vamos colocar uns móveis aqui atrás da porta. Ele sai, ele tenta acalmar aquele povo. Ele roga, ele chama-os de irmãos. Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Há um discurso aqui, em resposta a esse discurso dos sodomitas. Eu rogo a vocês, não façam isso. Certamente, quando ele tentou dissuadir os homens, que eram anjos que ele não sabia ainda, a não passarem a noite na praça, é porque ele sabia a vizinhança que tinha. Assim, você não sabe? Vocês passaram a noite nessa praça, misericórdia. Ele tenta
ali, a todo custo, dialogando, fechando a porta. E a gente não deve parar de tentar conter a maldade, mesmo em fraqueza, mas não com nossas armas, mas com armas espirituais. Mas ele vai do heroísmo ao fracasso. Se Abraão é um herói, Ló é um anti-herói. Eu me identifico com Ló. O que é que ele diz no verso 8? E aqui é uma das partes mais terríveis desse texto. Como Ló fez um negócio desse? Diz, olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sobre a proteção do meu teto. Ele está vivendo um dilema aqui, que é a proteção dos hóspedes, que era algo muito sério. Que eles levavam bastante a sério isso. E a proteção das suas filhas. O que é que ele oferece? Fiquem tranquilos, eu vou trazer minhas filhas para vocês. Você está com ódio de Ló, né? Olha a ironia aqui, meus irmãos. Ló trancou as portas, mas esqueceu de tapar as brechas. Ele tentou impedir que o mal entrasse em sua casa, mas o mal já estava dentro da casa. Ele se deixou influenciar pelo mundanismo. É uma falta. Alguns tentam minimizar essa situação, dizendo assim, não, era uma questão de troca de reféns aqui. Ló ia deixar como uma garantia as suas filhas, e elas iriam ficar como reféns, e logo que os homens fossem embora, as suas filhas seriam devolvidas, mas a linguagem é tão clara, não dá para a gente interpretar de outra maneira. Agora, você ficou com raiva de Ló? Eu também fiquei olhando esse texto. Mas quantas vezes, irmãos, nós somos contraditórios como ele? Heróis e bandidos ao mesmo tempo. Nos pegamos muitas vezes fazendo coisa que vai contra a nossa fé. O nosso discurso às vezes é um e na nossa prática, nas entrelinhas, é outro. Fora de casa temos um discurso e dentro de casa parece que a prática é outra. Criticamos os políticos, mas vez por outra queremos dar o nosso jeitinho. Somos como um caminhão que eu vi na rodovia certa vez. Um caminhão que estava trafegando durante o dia e estava com um farol aceso. Descubra o erro. Ele estava com um farol aceso. O outro estava quebrado. Muitas vezes somos luz, mas não da maneira. Eita, um PRF pegando, hein? Eita! Muitas vezes somos luz, mas não da maneira correta. Falhos como somos. Andamos com a luz acesa, diz a lei, mas um dos faróis está quebrado. Como tem sido difícil, meus irmãos. Como temos que ser vigilantes. Cuidado com o mundanismo, ele é sutil. Consegue passar pelas brechas da porta. Valores do mundo que acabamos tolerando e aos poucos vai invadindo o nosso coração e a nossa casa. Podemos entregar, sem perceber, os nossos filhos como banquete para o mundo. Cuidado com as brechas da porta. Quem está conversando com seus filhos nas redes sociais? Que tipo de amizade ele tem tido? Que tipo de conteúdo eles têm consumido na grande rede? Há brechas na porta da sua casa? Seja cuidadoso. Casamentos onde não há mais respeito, pudor, maridos truculentos e infiéis, mulheres insubmissas e sensuais, que isso esteja longe de nós, irmãos, porque o mundanismo, ele invade a nossa vida. Ele pode invadir a nossa casa, ele não pede licença. Por isso precisamos vigiar, por isso precisamos estar atentos. Agora o texto vai nos mostrar a verdadeira identidade de Ló. Qual é a identidade de Ló? Ele não era sodomita, de fato, vivia no lugar, mas não pertencia àquele lugar. Olha o que diz o verso 9. Eles, porém, disseram, ali há uma resistência, aquela Ló tentando, oferecendo suas filhas.
Eles não querem. Eles, porém, disseram: retira-te daí, diz o verso 9. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Qual a identidade revelada de Ló aqui? Você é estrangeiro. Você veio morar entre nós. Mas esses seus valores aí, eles são estranhos a nós, eles são estranhos à nossa cultura. Você não pertence ao nosso povo. Isso é o quê? Um insulto? Isso é um elogio. Ló continua como um estrangeiro. Ló, ele se sente estranho nesse lugar. Assim como nós precisamos nos sentir estranhos nesse lugar que nós estamos. Você quer ser juiz em tudo? Veja, é uma aberração aqui. O mínimo de moral. E ainda de maneira tão falha, mas ele é acusado. Você quer ser o justo desse lugar. Não é isso que acontece? Qualquer nosso ato, qualquer tentativa de fazer a coisa da maneira certa, você é justo demais. No lugar de injustiça, qualquer tímida atitude de justiça acaba sendo vista de maneira estranha por esse mundo. Eles arremessam. Eles odeiam Ló. Esse é um fato. Eles odeiam. Ele é considerado como estrangeiro. Mas muitas vezes nós não queremos ser considerados como estrangeiros. Estamos tão perto do mundo e queremos o green card. Não, aqui eu vou viver. Aqui é o meu lugar. Sim, de fato. Mas lembre-se, aqui é o seu lugar como luzeiro nesse mundo. Aqui é o seu lugar, de maneira temporária, você é o quê? Um estrangeiro nesse mundo. Ló não se sente também parte desse povo. Um homem aparentemente bem-sucedido, tinha suas posses, família, posição, mas ele não era mais o mesmo garoto cujos olhos brilharam muitos anos antes, quando ele havia erguido os olhos para as campinas do Jordão. Está amadurecendo aqui. Deus também não o considera como sodomita. Que às vezes a gente pode se considerar, não, eu não sou desse mundo, mas nossa prática é outra. Mas quando o próprio Deus nos diz, nós não somos desse mundo, é o que diz 2 Pedro, que eu já citei para vocês, mas ele é importantíssimo para a gente compreender e entender aqui a vida de Ló. E essa história da redenção a qual Ló foi inserido. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ele foi afligido. Isso é uma questão do coração. Ele via aqueles homens como seres insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E não se sentia bem, vivendo naquele lugar. Se ele tivesse lido lá aquele anúncio, imagens meramente ilustrativas. Não é o seu lugar. O que é que os anjos fazem, voltando para o texto aqui de Gênesis 19? Eles entram na história. No versículo 10. Todo aquele tumulto, aquela violência dos homens de Sodoma. O verso 10 diz, porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Aqui lhes é imposto uma cegueira temporária, como aquela cegueira que dá na gente depois de vermos um grande clarão, né? A gente fica meio atordoado. Então eles ficam ali meio cegos, eles não conseguem achar a porta mais, aquele tumulto, mas o texto vai dizer que eles continuaram tentando à procura da porta. Essa perda de visão momentânea aqui é uma ação
de disciplina de Deus para refrear o mal desses homens. Mas percebam que logo que eles ainda com essa dificuldade, eles ainda estavam tentando abrir a porta. Às vezes Deus faz isso com a humanidade, mas logo que ele se restabelece, eles voltam a praticar como se nada lhes tivesse acontecido. Eles andam nas trevas e mesmo na cegueira não se cansam de fazer o mal. Sabe de uma coisa? Ninguém pode resistir esse mundo se não for a ajuda do Senhor. Ló sozinho, ele não consegue. A sua porta é fraca demais. Ele precisa de auxílio. E esses anjos, o que é que eles fazem? Eles puxam Ló. Ló que queria defender, agora ele é defendido. Eles puxam Ló para dentro de casa, eles põem ele no lugar de segurança. Reconheçamos nosso fracasso, nossa carência. De alguém que não pode guardar a porta da casa se não for a ajuda do Senhor. Nosso trabalho é vão se não for a ajuda do Senhor. Nosso trabalho é vão. Mas o Senhor é fiel e Ele nos ajuda. Como viver nesse mundo de injustiça? Qual deve ser a postura de um cristão vivendo nesse mundo mau? O justo deve influenciar o mundo positivamente, mas o justo também deve resistir às investidas do mal, que querem invadir a nossa casa. Eles não querem somente invadir a nossa casa, mas querem nos influenciar. É preciso que a igreja resista. Precisamos resistir. Mas nós não podemos resistir sem a ajuda do Senhor. E, finalmente, uma outra forma como um justo deve viver nesse mundo mau, é justamente alertando sobre o juízo vindouro. Dos versículos 12 ao 14, nós vamos ver isso. Há um alerta aqui. Olha o anúncio. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genre, teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Agora já é suficiente. Não precisou nem amanhecer o dia. Alguns poucos momentos ali foram suficientes para os anjos fazerem já o relatório. Assim, não dá. Esse lugar vai ser destruído. E olha a atitude desses anjos. Eles olham para Ló e dizem assim: você tem mais alguém aí da sua parentela? Tem mais alguém da sua família? Vá buscá-los, vá chamá-los, vá dizer o que é que está acontecendo. E era madrugada, né? Isso nos mostra a urgência dessa mensagem. Isso nos mostra que a ira do Senhor pode estar chegando ao seu patamar último. E a ira do Senhor pode ser derramada a qualquer momento sobre esse mundo. Então, é necessário haver uma urgência nessa proclamação. Nessa proclamação. Às vezes somos tão urgentes, né, para comunicarmos algo, para falar de alguma coisa. A gente não espera nem amanhecer o dia. Se você vê, aconteceu uma tragédia na noite, é capaz de a gente ligar para alguém: olha o que aconteceu. A gente não espera amanhecer o dia. Há uma mensagem mais urgente, que é o fato de que esse mundo está sendo preparado para a destruição. O que é que os anjos fazem aqui? Eles dizem a Ló: você tem alguém? Faze-o sair deste lugar. Como que se fosse possível Ló fazer isso. É claro que à luz da palavra de Deus, num contexto geral, nós sabemos que não é por força nem por violência. É pela ação efetiva do Espírito Santo, mas de fato aqui há como se fosse uma insistência de Ló. Era para Ló pelejar por aquelas almas. Era para Ló se utilizar de todos os recursos possíveis para tentar alertar aqueles homens. E aí ele vai primeiro nos genros. Pensa em um camarada crente, né, Ló? Foi primeiro nos genros. Vai alertá-los. Tem que depender de nós. Nós devemos anunciar essa mensagem de maneira insistente, de maneira persistente.
repetidamente. Temos que estar atentos. Anunciar aos nossos. O que é que ocorre aqui? Os anjos, eles dizem para Ló ir. Mas eu fico pensando, puxa, não era melhor os anjos terem ido, né? Talvez aqui tivesse causado um impacto maior, né? Os anjos estão chegando ali. E tá aqueles genros truculentos lá. Agora eles vão entender essa mensagem. Acho que os anjos tinham um sermão melhor. Porque o de Ló foi um fracasso. Eles disseram, você está gracejando, né? Uma hora desta madrugada, os meus sogros tiveram nesse pudor, né? Às vezes o sogrão, né? Vai tratar bem, dizer, não, ele senta aí e tal. Mas era algo explícito aqui. O que você veio fazer aqui? Veja, se por um lado lá havia essa rebeldia flagrante dos sodomitas que foram até a casa de Ló, e ali a sua maldade ali ela é perceptível de maneira muito clara. Eles são homens violentos, são homens truculentos. Mas perceba que os genros não estavam com essa leva. Não estavam entre eles. Às vezes a gente pensa que pelo fato da pessoa ser calma, ou pelo fato da pessoa não cometer certas atrocidades, certos pecados, aquela pessoa é quase crente. Não é? Não, é quase crente. Mas veja que há rebeldia aqui, da mesma forma. Se uns resistem à palavra de maneira tão tenebrosa, esses também resistem à palavra. Não há 10 justos, não dá nem para contar nos dedos. Aliás, dá para contar nos dedos o justo, só um. A maldade ali. Mas veja, nós às vezes pensamos que o poder de convencimento está numa pessoa. Gente, pode ser Hernandes Dias Lopes. Pode ser uma ressurreição aqui de Spurgeon. Isso não pode ocorrer, tá bom? Só na glória, está na glória. Mas, se não for a ação do Espírito Santo, meu irmão, não há convencimento. Às vezes você fica todo tímido lá, né? Não, às vezes como a vida de Ló, né? Tem acabado de oferecer. Ele tem acabado de oferecer às filhas, os anjos vão dizer, vá pregar. Ele vai nos consertando e vai nos dando essa missão. Às vezes você está lá, puxa vida, eu sou um crente tão fraco. Meu Deus, eu não consigo convencer. E você não consegue mesmo, não. Você é um anti-herói, alcançado pela graça, por essa mensagem eterna. Então proclame, então pregue a palavra de Deus, então anuncie essa mensagem. Quem sabe Deus não use você? Quem sabe? Eu ministrei um casamento esses dias de Ingrid e Vitor. Quando chegamos ali, conversando com alguns parentes de Ingrid, conversando com a mãe dela, ela começou a falar de uma tal de Duda. Não, é que ela estava com Duda e não sei o quê. E Duda começou a falar da Bíblia para ela. E ela se converteu. E ela disse, em tom de brincadeira, a culpa foi de Duda. É Maria Eduarda. Como eu quero que Deus me use. Nas minhas fraquezas, nas minhas falhas. Mas essa palavra que eu carrego, ela é poderosíssima para salvar. É claro que Maria é muito mais virtuosa do que eu. Mas é a mesma mensagem capaz de salvar. Maria Eduarda, a culpa foi sua, viu? E eu quero levar essa culpa de muitas almas. Você precisa levar essa culpa de muitas almas. Porque você insistiu. Foi pela graça. Foi pela ação efetiva do Espírito Santo. Mas Deus se valeu de um instrumento falho como você. Deus se vale. Ele poderia ter levado os anjos até ali. Poderia ter sido um espetáculo, uma pirotecnia. Mas Deus nos envia na fragilidade desses vasos de barro para mostrar a grandeza da sua glória.
eles não ouvem a palavra de Ló. Eles resistem. Pode fechar aí. Sobre Sodoma, não há um justo sequer. Não há quem tema. Que sentença terrível. Os sodomitas negam a oferta de salvação. Nós nos lembramos de João. Eles são cegos. Eles não conseguem. Eles vivem nas trevas. Eles também são surdos. Eles não conseguem ouvir, eles não conseguem entender a mensagem. João vai nos dizer acerca de Jesus. O próprio Jesus, na verdade, nos diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, ele já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Há uma oposição aqui. Eles gostam das trevas. Eles gostam da escuridão. Quando os genros desprezam a mensagem de Ló, não foi um desrespeito somente ao sogro, nem aos anjos, mas um desprezo ao próprio Deus. Chegamos ao fim. Nós podemos pensar que Jesus, o Deus em carne, entrou em nosso mundo de trevas para nos resgatar. Porque podemos olhar para os sodomitas e dizer: ai, que povo do coração duro. E nós não podemos nos esquecer que nós também andávamos em trevas. E foi necessário que Jesus, o Deus em carne, entrasse nesse mundo de trevas para nos resgatar. E nós não tratamos com hospitalidade, mas com desdém e violência. Sua morte na cruz, em parte, foi por nossa resposta hostil ao Salvador. Mas isso fazia parte da sua missão, vir e entregar-se por nós, para aplacar a justa ira de Deus. Por meio da sua vinda, morte e ressurreição, ele nos livrou da morte certa, da condenação que nos aguardava. Porque João, no Evangelho, no seu capítulo 1, ele diz: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Ele nos encontrou sim, irmãos, quando a estrada era só escuridão. Que bom que ele entrou em nossa casa, porque nós estávamos na porta assim: não entre. Eu gosto da escuridão, eu vivo nas trevas. Mas ele tinha a chave, ele tinha um poder, e ele entrou em nossa casa e mudou o nosso destino. Ele entrou em nossa vida. Desde então é dia. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Se somos da luz, pois, andemos na luz. A nuvem negra de Sodoma logo irá passar. E precisamos nos lembrar do que Mateus nos diz no capítulo 13. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Você ainda vive em trevas. Você ainda vive em escuridão. Eis que Jesus é a luz do mundo. Eis que Ele é a nossa salvação, o único que pode nos livrar, não só de um mundo mau que nos rodeia, mas nos livrar de nós mesmos, do mal que habita em nós. A redenção em Cristo, a salvação em Cristo Jesus. O justo
que veio para nos salvar. A Ele seja a glória para sempre, irmãos. Vamos cantar ao Senhor. Vamos ficar em pé. Fique em espírito de oração. Em gratidão, pensando nessa salvação. Pensando naqueles que ainda carecem de salvação, que ainda andam em trevas. Talvez fosse uma boa oração você dizer assim: meu Deus, deixa eu ser culpado de ter proclamado a tua salvação para alguém. Deus nos ajude a vivermos como luzeiro nesse mundo mau, influenciando, resistindo e proclamando.